Olá, meu nome é Tainã, bem-vindo ao primeiro vídeo do programa Projeto de Vida com Sentido. Bom, no nosso vídeo inicial de apresentação do programa, eu fiz algumas perguntas chaves para você. Quem você é, o que você quer para esse ano, o que você quer para a sua vida. E com base nessas perguntas é que eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso primeiro vídeo, em que eu trago aqui alguns perfis que eu atendo em coaching, que é muito comum. Então, independente da questão a ser tratada, sempre a gente se depara com uma dúvida em relação a uma dessas duas perguntas. Quem sou eu ou o que eu faço? Então, no nosso vídeo inicial de apresentação do programa, nós refletimos um pouco sobre essas questões e hoje eu falo aqui para você esses perfis. Então, nós temos 4 possíveis perfis baseado nas pessoas que sabem ou não sabem responder essas duas perguntas. O primeiro perfil são aquelas pessoas que elas não sabem, né, aqui quem elas são e também elas não têm ideia do que elas podem fazer. E aí, o que acontece, né, é o perfil que eu chamo estou perdido, me ajuda. Né? Às vezes os jovens ficam um pouco angustiados, falam, nossa, não tenho a menor noção do que eu faço, mas é interessante porque às vezes você atende em processo de coaching pessoas com 40 anos que ainda estão não conseguiram muito responder essas duas perguntas. Mas é óbvio que esse estado de não sei nem quem sou eu e nem quem eu faço é mais comum com jovens, porque muitas vezes tá no início aí do seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, então ainda não tem realmente muito insumo, muita experiência para responder. Então esse é o cenário mais angustiante, né? Que a pessoa não sabe nem o que ela quer fazer e nem quem ela é. E esse programa de coaching online, ele certamente pode ajudar essas pessoas no sentido de dar um pontapé inicial num processo reflexivo, de entender um pouquinho melhor seus valores, sua história de vida, temperamento, perfil, e com base nisso explorar possibilidades. Então, se você se encontra nesse perfil, esse programa certamente de alguma forma vai te ajudar. Um outro perfil comum são pessoas que elas já sabem quem são elas, então muitas vezes elas já passaram por um processo aí de muita leitura, muita reflexão, muita interiorização, às vezes até terapia, e elas descobriram, nossa, hoje eu tenho clareza de quem eu sou, estou mais próximo da minha essência. Contudo, muitas vezes elas se sentem paralisadas porque elas não sabem o que elas fazem. Então aí é o cenário que eu chamo onde colocar os meus talentos, né? Então aqui são pessoas que elas precisam apenas de uma ajuda, de um apoio para explorar possibilidades. Né? Nós temos hoje, por exemplo, o conceito de carreiras paralelas, que tem crescido muito, né? Estudos de RH mostram que os ciclos de carreira estão se tornando cada vez mais curtos, então é bem provável que as próximas gerações elas ocupem 2 ou 3 profissões ao longo da vida, né? Então, muitas vezes aqui as pessoas elas ficam limitadas por essa forma engessada, cristalizada de profissão, de que você tem determinado talento e esse talento é só para determinada profissão, né? Então, aqui a gente aumenta um pouco, a gente explora possibilidades, aumenta o espectro de possibilidades de atuação e aí a pessoa ela consegue não só trazer-se quem ela é, mas também descobrir melhor o que ela pode fazer com base com quem ela é. Porque muitas vezes essa situação também é angustiante porque a pessoa ela tem um descolamento, ela se aprofundou para entender quem ela descobre quem ela é, mas às vezes ela se sente paralisada em relação ao que ela pode fazer. Né? Descobrir quem eu sou, mas agora no mundo, no agir, que é onde a gente se constrói também, ela não consegue fazer muita coisa. E aí vai tem essa dicotomia que vai gerando uma certa angústia. Então, aqui o programa, ele traz algumas ferramentas, né, que pode explorar melhor aqui o que eu faço no mundo com base em quem sou eu. Um terceiro cenário que é muito comum, e esse aqui eu enxergo bastante
pessoas bem-sucedidas até em termos de carreira, mas que estão nesse cenário. O que acontece? Aqui são aquelas pessoas que elas não sabem responder quem são elas, mas elas sabem o que elas fazem. Então elas têm muitas vezes uma carreira que vai indo bem, elas começaram dentro de uma empresa, às vezes como estagiárias, como analistas, já chegaram ao cargo de coordenação, de gerência, mas em algum momento elas sentem um certo vazio, elas sentem que algo está errado nesse caminho, né? Então aqui é o formato que eu digo, aquelas pessoas que cuidado com o seu piloto automático. Por que cuidado com o piloto automático? Porque nós vivemos mesmo numa época em que o fazer ele é determinante, né? Então a pessoa, para ela se sentir viva, produtiva, ela tem que estar fazendo algo, produzindo algo. E aí nós entramos, né, dentro dessa crença de que viver é fazer algo, e as pessoas, elas passam a vida um pouco amortizadas, amortecidas, como seria a palavra? Elas ficam... elas abafam a sua essência, porque elas, nessa sensação do fazer algo, do estar no mundo trabalhando, tem uma sensação de que está tudo bem. Mas, em alguns momentos, vem uma sensação de estranhamento, de nossa, eu conquistei tudo isso, estou às vezes na empresa que eu queria, no cargo que eu queria, mas eu sinto que falta algo, falta sentido, falta algum propósito. Aqui entra um conceito que o Frankl fala, que é de neurose dominical. Neurose dominical é aquela coisa de chegar domingo e a gente sofrer por uma certa angústia. Não é aquela angústia só porque vai vir um programa do Faustão e a gente fala, putz, amanhã é segunda. Mas ele fala que nós vivemos de um modo tão piloto automático que muitas vezes domingo é o único momento que a gente para e a gente se encontra com a nossa essência, com nós mesmos, né? Porque se eu falar, acho que grande parte de vocês, eu sei até prescrever um pouco como que vocês vivem. Vocês devem acordar por volta de 6, 7 da manhã, vocês passam 1h30, 2 no trânsito, chegam ao trabalho, passam a manhã na frente do computador, almoçam, na hora que vai almoçar sai com os smartphones falando pelo WhatsApp, respondendo no Facebook, voltam, passam a maior parte do dia no computador, o resto do dia, voltam para casa de trem, de metrô, de carro, com o rádio ligado, o que for, e em casa chega, já liga a TV, então a gente nunca está em silêncio, a gente nunca entra em contato com quem sou eu realmente. Então esse é um grupo muito interessante de trabalhar, porque é um grupo que externamente parece que está tudo bem, que vai tudo ótimo, mas por dentro começa uma sensação de estranhamento, de opa, consegui tudo isso, mas ainda não estou satisfeito. E aqui nós temos o último grupo, que são aquelas pessoas que elas sabem quem elas são e elas sabem o que elas fazem. Então é um grupo mais raro, né, que eu falo que são aquelas pessoas que elas encontraram a vocação. A vocação não no sentido religioso, mas aquilo que elas, putz, se sentem chamadas a fazer. Né? Aquilo que elas levantam na segunda-feira, não como, nossa, que esforço, que difícil essa segunda-feira, mas não, tem um propósito porque eu estou fazendo um determinado trabalho. Então, se você está nesse grupo, acho que esse programa, talvez mais se você quiser aprofundar, né, conhecer novas reflexões, novas leituras, mas certamente, se você já tem clareza desses dois pontos, quem é você e o que você faz, muitas vezes nem é preciso participar de um programa como esse, tá bom? Então, mas se por outro lado você não sabe responder alguma dessas perguntas, ou quem é você, ou o que você faz, esse programa ele vai te ajudar. Então, esses 4 perfis que eu trago aqui, eles são baseados na minha experiência de atendimento em coach. Mas eu queria trazer para vocês outros 4 perfis que foram desenvolvidos por um psicólogo que chama William Damon, da Universidade de Stanford, que o que o Damon fez? Ele passou a estudar jovens que deram certo dos que não deram certo. Eu não gosto muito desse termo dar certo, mas foi assim que ele definiu. Apesar do estudo dele ter sido feito com jovens, ele pode facilmente ser replicado para qualquer público. E o que ele percebeu? Que pessoas que constroem um projeto de vida, elas, consequentemente, são pessoas que enxergam sentido e propósito na vida. Então, ter um projeto de vida é um primeiro ponto para uma vida com propósito. O que é um projeto de vida? É uma meta de longo prazo
que você se sente engajada, né, engajado a se comprometer. É algo que você sente que vale a pena, né? Então, é quase quando você entra naquele estado de flow que o Mihaly diz, que você se mistura tanto quem você é com o que você faz, que às vezes você nem percebe, né, que o que você está fazendo é trabalhar. Então, projeto de vida, por isso que esse programa ele ajuda, ele foca na construção de um projeto de vida, porque ele é uma grande ferramenta para encontrar sentido, encontrar propósito, né? Hoje a gente vive uma crise de sentido e a gente tem muita reflexão sobre isso, tem muitos artigos, muitos temas, muitos programas, mas muitas vezes a gente entra num processo só reflexivo e que aumenta a paralisia, porque você fala, putz, eu não vejo o propósito, eu não enxergo o propósito, mas também não sei como que eu vou agir. Então a construção de um projeto de vida é uma ação prática em busca desse propósito. E o que o Damon ele descobriu? Ele classificou 4 perfis de pessoas. O primeiro grupo é o que ele chamou dos desengajados. São aquelas pessoas que elas não têm meta alguma, elas não sonham com nada, elas não têm propósito. Esse é o perfil mais delicado de se trabalhar, né? Porque quando a pessoa ela não tem nem meta, ela não tem nada a almejar no futuro, o nível de motivação dela cai muito, né? Então aqui, muitas vezes, é preciso um trabalho um pouco mais intenso para um despertar da pessoa, que ela pode sim seguir metas, ela pode seguir sonhos, e por que ela deixou de sonhar, por que ela deixou de seguir metas. Então esse é o grupo dos desengajados, que eles se tornam um pouco apáticos no mundo. Bom, eu queria apresentar agora para vocês o segundo grupo que o Damon classificou, que é o chamado de sonhadores. Sonhadores, como o próprio nome diz, são aquelas pessoas que sonham muito. Isso já é muito bom, né? Se você comparar com os desengajados, que nem sonhar eles sonham mais, os sonhadores eles já têm esse impulso, um desejo no futuro. Então são aquelas pessoas que você encontra, muitas vezes elas estão super animadas, mas cheias de ideias. Muitas ideias, o tempo todo borbulham ideias dessas pessoas, só que o que você percebe é que muitas vezes ela vive no mundo das ideias. Poucas ideias são concretizadas, poucos sonhos são realizados, né? E aí o que acontece é que com o tempo essas pessoas elas também podem entrar num grau de apatia, no sentido de que ela olha para trás, ela já sonhou tanta coisa, mas ela vê que pouco ela concretizou, que ela começa até a desconfiar um pouco do potencial, do que ela pode fazer. Então, esse grupo é um grupo que nós encontramos bastante, também tem muitos jovens dentro desse grupo, né, porque adora idealizar, nesse desejo de transformar o mundo, que é muito bacana, mas que muitas vezes fica numa certa utopia. Então aqui, esse programa ele pode ajudar no sentido de oferecer ferramentas práticas e sair desse mundo do pensar, do sonhar e pro querer, né, pro agir. Tá bom, você tem esse sonho? Como que você coloca ele a partir de amanhã no mundo? Alguma coisa você já pode fazer. Então esse programa também estimula os sonhadores a se tornarem, né, aí, realizadores. Um terceiro grupo que o Damon trouxe é o que ele chama de superficiais, né? Esse é o terceiro grupo. Não vamos ir pelo nome até pejorativo, que ficou um pouco superficiais. Aqui os superficiais é muito mais no sentido de pessoas que elas se engajam com metas, mas que são metas que estão na superfície. Não são metas que estão ali na essência, né, que têm uma profundidade maior e que aí sim trazem uma sensação de sentido, uma sensação de propósito. Então, dentro desse grupo, é o que está muito ligado àquele perfil do coach que eu falei, das pessoas que elas sabem o que fazem, mas não sabem quem são elas. Então, são pessoas que, no geral, elas vivem mais o piloto automático também, porque elas têm uma meta atrás da outra, elas realizam muito, elas fazem coisas. Só que aí, o que acontece é que quando elas fazem uma coisa atrás da outra, mal uma coisa se cumpriu, ela já está em outro projeto, ela já se inscreve em outra coisa, mas ela nunca tem uma sensação de plenitude, uma sensação de propósito, né? E aí é o que o Damon falou, né, o que ele chamou dos superficiais. Então são pessoas que têm sim metas, têm sim projetos, mas eles não nutrem essa sensação de sentido.
Então esse programa, ele ajuda também nos superficiais para entender um pouquinho por que você se dedica para essa meta, para esse objetivo, o que essa meta tem a ver com você, né? O que ela está te preenchendo? Ou por que você faz tantas metas, você executa tanta coisa e não vem essa sensação de sentido? Algo está errado, né? Então aqui também teremos algumas ferramentas para estimular essa reflexão. E por último, é o que o Damon falou dos jovens, das pessoas que têm projetos de vida, né? Aí são aquelas pessoas que sabem quem elas são e sabem o que elas fazem. São pessoas que muitas vezes elas já encontraram sentido, elas já encontraram propósito. E para essas pessoas, como eu disse, esse curso pode não ajudar. É que no geral essas pessoas que já encontraram sentido e propósito, elas mantêm um desejo de autoconhecimento, um desejo de sempre nutrir essa essência, e muitas vezes elas fazem também essas coisas, mas é um programa que ajudaria mais no sentido de curiosidade, de aprofundamento, mas não é o foco, porque ele vai ajudar muito mais os desengajados, os sonhadores e os superficiais, tá bom? Bom, e aí? Em qual perfil você tá? Você é um sonhador? Você é um desengajado? Um superficial? Você já encontrou seu projeto de vida? O que você respondeu lá? Em quem você é? O que você faz? Acho que essa série de vídeos ela vai ajudar você a entender melhor essas questões para que no vídeo final você possa decidir se esse é um curso que vai ou não vai te apoiar no seu caminho de desenvolvimento, tá bom? Então, aqui é o programa de coaching, projetos de vida com sentido. O que você verá nos próximos vídeos, né? Hoje nós falamos um pouquinho aqui sobre qual é o seu perfil e como que esse curso ele poderá te ajudar, né? Então é isso, ajudando a responder essas duas perguntas, quem sou eu e o que eu faço, e também se você é um desengajado, pelo menos dá um passo para começar a sonhar, né? Se você é um sonhador, pelo menos começar a executar coisas do mundo como um superficial. Mas se você é um superficial, que tal, né, começar a executar projetos que realmente vão te preencher? No próximo vídeo, eu vou explicar a metodologia mesmo do curso, né? Eu trago uma imagem, um conceito que foi desenvolvido para esse curso, que é muito bacana, e aí você vai ter um pouquinho mais de clareza de como isso funciona. Um outro vídeo, o terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a jornada do herói, do Campbell, que é um conceito da mitologia, mas que ele é facilmente aplicável para a questão de carreira, para nossa história de vida, e aí entender com você em qual etapa da jornada você tá, e aí você saberá também como que esse programa pode te ajudar. E por último, tudo que você precisa saber sobre esse programa, o que ele pode te ajudar, o que ele não pode te ajudar, porque eu serei bem transparente nesse sentido, porque tem um boom de programas de coaching, tem um boom de programas que falam sobre propósito, sobre sentido, e aí eu acho que é legal você ter clareza em relação ao que esse curso ele pode entregar e o que ele não pode, né? De forma bem transparente, de forma bem ética, o que você encontrará aqui. Questão de valores também, já tenho recebido alguns e-mails das pessoas perguntando quanto que é o curso, quanto tempo que ele vai durar. Então esse último vídeo eu vou detalhar certinho a duração do curso e também investimento e essas aplicações dele, para que público funciona, para qual não funciona, e por aí vai, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude aí de alguma forma, e nós nos vemos no nosso segundo vídeo dessa trilha inicial do projeto de vida com sentido, tá bom? Até o próximo vídeo.